Olá, desenhadores e desenhadoras! Nesta aula de ilustração, vamos trabalhar com cores. Você tem medo de usar cor? Você tem um receio de estragar o seu desenho ao utilizar cor? Muita gente tem essa dúvida, inclusive eu já tive. Então, aqui nesta aula eu vou dar algumas dicas para experimentar o uso das cores. Se gostou, dê logo o seu like e vamos para a aula. Vamos começar então pela aquarela, que é uma tinta bem versátil e rápida e preferida de muitos ilustradores também. Vamos ver o suporte. Primeira coisa que a gente tem que providenciar, além da tinta, é claro, é o suporte, né? O papel tem que ser uma gramatura, 300 gramas é o ideal, tem que ser bem resistente à água. Então, cuide bastante desse quesito. A água, lógico, é bom você ter água, porque a gente vai utilizar tudo à base de água. Nós temos pincéis também, é importante, os materiais são esses, né? Pincéis e um godê para a gente fazer misturas de tinta. Coloca aí um godê, esse meu godê está meio cansado de guerra, né? Já tinha algumas tintas aqui, mas você pode utilizar uma cuba de gelo, um pires, o que for, né? Até mesmo no próprio estojo tem, né, um godê, alguns estojos de tinta. Temos aqui também o pincel, né, o que eu recomendo, eu acho muito legal esse aqui, um Aqua Brush, que tem um reservatório de água, onde você pode apertar um pouquinho e sair a água. Isso aqui é muito importante quando você estiver trabalhando na rua, pintando em rua. Eu uso um canudinho, isso aqui é apenas para fazer umas intervenções engraçadas, né? Soprar, né? Esponja, então são materiais que é muito pessoal, particular, vocês que vão utilizar, então vocês vão procurar um material melhor para vocês, né? Temos aqui um estojo, esse daqui é de bisnaga, eu gosto muito, tem quem não goste, mas eu gosto muito também da tinta aquarela em bisnaga. Acho que desde que eu entendo por gente, eu trabalho com bisnaga, seja tinta óleo, tinta acrílica, então é legal para mim. Mas tem também em pastilha, esse daqui é um estojo bem pequenininho, mas com as cores suficientes para fazer várias misturas e ter um rendimento legal. Quando você tem aqui em pastilha, é bom você sempre umedecer cada pastilha para ficar melhor na hora de você utilizar e soltar mais a tinta, né, das pastilhas. Eu sempre recomendo que você compre um estojo de tinta, pastilha, o que for, do semi-profissional a profissional. Evitem comprar o escolar, porque a mistura não é muito boa. Aqui eu tenho um papel higiênico, eu tenho uma flanela para enxugar, para limpar. É importante você ter em mãos isso. Este estojo, por exemplo, é da Wilson e Newton, então é uma qualidade boa de tinta e você vai ter boas soluções gráficas plásticas com ele. Ele vem com um pincel, você pode montar esse pincel e trabalhar, então é bem portátil, você pode levar na rua, na bolsa e trabalhar suas ilustrações no seu sketchbook, nos seus cadernos de esboços. Você pode utilizar isso tranquilamente, então, e tem bons resultados porque a tinta é de boa qualidade. O que não acontece com aquelas tintas escolares. Então vamos começar, né? Muita gente tem medo de pintar o seu desenho e acabar estragando, então tem uma certa insegurança, né? Então vamos começar experimentando numa superfície sem desenhar, né? Vamos experimentar a tinta, isso é importante a gente fazer esses testes. Tem várias formas de você pintar, né? Eu vou mostrar aqui uma primeira, quando você pega com um Aqua Brush, né, ou com um pincel, molha ele, passa na superfície, né, ou seja, molha a superfície, e após molhar a superfície você escolhe a tinta que você quer utilizar, ou mistura essa tinta no godê, ou pega ela pura mesmo, né? Eu vou pegar aqui essa tinta pura, vou colocar no godê, mais para a gente ter uma ideia. E mistura, tá vendo? E aplica na superfície. Olha como fica interessante o efeito.
Esse aspecto mais molhado, mais fluido, ele deve ser bastante valorizado nesse tipo de pintura. A pintura aquarela ele tem que ter, eu acho, essa característica de aquarela mesmo, né? Olha o meu canudinho aqui, o que eu faço com ele. É mais para brincar, tá, gente? São experimentos. Você assopra, faz aí um efeito. E o legal da aquarela é que nunca você vai conseguir o mesmo efeito nas outras pinturas. Então é difícil falsificar uma aquarela. É quase impossível, né? Porque tem muito da imprevisibilidade da água, da fluidez, da carga de tinta, da pincelada, de uma série de coisas que faz com que esse tipo de pintura seja basicamente impossível você reproduzir como foi feita a primeira vez. Então, cada pintura sua, mesmo que você tenha o mesmo motivo, a mesma coisa que você vai pintar, nunca vai sair da mesma maneira. Isso é interessante. É interessante também você não precisar iniciar a pintar com um desenho pronto. Então, faça pinturas pinceladas e ache formas muitas vezes disformes, né, na superfície, como eu estou fazendo aqui agora. Bom, aqui já comecei a dar uma ideia de que parece uma flor, então eu vou tentar fazer uma flor. Então é interessante que você experimente a aquarela no papel, né, sem um desenho pré-concebido ou talvez um desenho feito na folha, exatamente para você experimentar, porque é uma pintura basicamente de experimentos. Então experimente, vá pincelando, vá jogando e sempre dê o valor a essa fluidez, a água, a presença da água no desenho. Você viu que eu coloquei algumas regiões aqui um pouco que eu nem passei tinta. É interessante você valorizar o papel, né? Porque é no papel que temos a claridade, o brilho. Vou utilizar aqui um verde aqui, ó. Observe que interessante também. Esse verde daqui do meu estojo, ele já tem algum tempo que está aqui, mas observe como é uma tinta econômica. Eu quero botar um verde ali para botar uma folha, para fazer uma folha, então eu vou utilizar esse verde daqui, ó. O próprio pincel está molhado, eu passo nele e ele já vai diluindo, já vai umedecendo. Aquela tinta que estava teoricamente seca no meu godê, ela começa a ter essa fluidez e eu posso utilizar. Então é uma tinta super econômica, você vai reutilizar. Então é por isso eu aconselho, não precisa você lavar o godê a cada final de pintura, não, porque deixa lá, porque essa tinta você vai aproveitar com certeza no próxima vez que você for pintar algo. Então é uma tinta econômica. Lembre de deixar sempre branco, né? Você vê que eu coloco algumas regiões em branco exatamente para dar uma ideia de brilho, dar uma ideia de claridade, né? Interessante, certo? Aí vocês vão experimentando, né? E a atividade de pintura, principalmente na aquarela, é assim. Eu vou colocar aqui uma região mais escura para dar uma certa profundidade nessa flor. Então eu vou procurar uma mistura agora. Deixa eu limpar o meu pincel. Basicamente com um pincel, vocês estão vendo, né? Dá para você fazer muita coisa. É só lavar ele está em contato com a água, enxuga ele e dá muito bem para você trabalhar com apenas um pincel, né? Esse daqui é um pincel um pouco mais grosso, mas tem um médio, tem um fino. Você basicamente com um médio e um fino você pode fazer muita coisa. Então deixa eu procurar aqui uma cor mais escura para dar essa profundidade nesse miolo desta flor. E eu posso com isso misturar, né? Procuro uma cor mais escura aqui no meu estojo e vou misturando com esse mesmo vermelho para apenas dar uma escurecida. Evitem muito utilizar o preto. É um conselho, não utilize preto, né, para escurecer. Utilize de um outro tom, de uma outra cor mais escura, muitas vezes uma cor complementar. E isso tudo vocês vão aprender, né, estudando teorias da cor, né? Isso é interessante. Eu tenho um vídeo falando só sobre teoria da cor, seria interessante vocês assistirem. Aqui eu estou pegando aqui uma cor mais escura, um terracota, e aí misturo com esse vermelho, ele vai dar um tom um pouco mais escuro. Ainda precisa escurecer um pouco mais, tá? Vocês estão vendo, né? Vocês vão experimentando. Então eu vou pegar um pouco mais, né, de carga aqui dessa terracota e
misturar com esse vermelho para dar uma tonalidade um pouco mais escura. Pronto, agora sim, tá vendo? Ficou um pouco mais escuro, para dar esse contraste e essa ideia de profundidade. E isto aqui, é bom sempre manter essas áreas em branco. Como eu já falei, é importante manter. Você pode manter para dar essa ideia também de brilho. E o aspecto mesmo da aquarela. A aquarela ela tem que ser, né, identificada mesmo como uma pintura de aquarela e não simular um outro tipo de pintura. Posso dar uma escurecida até um pouco mais aqui, né? Vamos escurecer um pouquinho mais. Nesse caso aqui eu pego diretamente, ó, esse tom terroso, dá para pegar diretamente e colocar exatamente nesse centro aqui da flor, que é exatamente essa parte mais escura. Eu geralmente sempre pinto do claro para o escuro. Tem gente que gosta de fazer o inverso, mas eu costumo fazer assim para valorizar sempre o brilho. Então dá para fazer desta maneira. Bom, e tem como corrigir, tem como apagar. Olha só, eu pintei aqui, esse tom ficou muito escuro, não quero. Eu pego um papel, pressiono um pouco um papel na folha, né? Pode ser um guardanapo, um papel higiênico, ele absorve a tinta com a água, pronto, eu corrigi, tirei aquele tom indesejado, tá vendo? Isso dá para você fazer, isso vocês vão aprendendo, experimentando. Não dá para aprender apenas olhando, vocês têm que experimentar. Como eu disse, eu vou sempre do claro para o escuro, então agora eu vou escurecendo mais o meu desenho a partir de algumas regiões aqui, as folhas, eu vou pegar um tom um pouco mais escuro e vou, né, pincelando nessas regiões para dar essa ideia também de volume, né? Você pode também misturar as cores no próprio desenho, na própria pintura. Então vou botar aqui um amarelo na própria pintura aqui mesmo, você já vai experimentando também, ó. Ele vai diluindo e misturando com aquele verde aqui da folha, tá vendo? Eu posso também utilizar o próprio amarelo na própria flor. Ele vai colocar umas regiões um pouco mais alaranjadas. Ele vai misturando com o vermelho, ficando mais alaranjado. Então, é isso, gente. É experimentar. E ao experimentar, vocês podem fazer uso de ferramentas nada usuais na pintura, né? Então, só para brincar e experimentar, vocês podem utilizar o pincel, pode utilizar uma escova velha, você não use mais, tá vendo? Isso é legal, você umedece ela na tinta e na água e vai soltando essa tinta, dá uns espirros, né? Tem aqui, ó, uns pontinhos que saem, uma espécie de sujeira, né? Em algumas regiões, isso dá um aspecto muito legal. Por exemplo, aqui na folha, ó, colocar um verde e espirrar um pouquinho, dá um efeito muito interessante. Aí vocês vão experimentando, às vezes fica ruim, né? Às vezes fica bom, então isso é uma coisa pessoal, particular, e vocês vão achar a técnica que mais te agradar. Agora vamos pintar um desenho que você já fez, né? Então eu tenho aqui um desenho que eu fiz no São João e tenho aqui um milho. Bom, é interessante mostrar que esse papel é de um sketchbook. Esse sketchbook particularmente ele não é um papel adequado para aquarela, mas eu vou utilizar ele mesmo assim. Interessante, você não precisa pintar o desenho todo. Eu vou pintar basicamente aqui só as folhas deste milho e determinar a região que vai ter o brilho, a claridade. Então essa região aqui que tem esse volume, então esse daqui é bom você determinar já de cara onde é que vai ter o brilho, onde é que vai ter a claridade, porque nessa região daqui eu não vou pintar, certo? Então aqui eu vou aproveitar aquele mesmo verde
tá vendo? E eu vou pintar ali, eu vou fazer uma mistura um pouco melhor aqui nesse verde, porque geralmente esta folha do milho ele é um pouco mais amarelada, então eu vou pegar um pouco mais de amarelo e misturar com este verde que está aqui no godê, tá vendo? Isso aqui, acho que já está de bom tamanho. Vou misturar mais um pouquinho aqui, colocar ele, diluir mais, para ele ficar bem diluído, bem clarinho também, porque eu não quero carregar muito na cor, eu quero que seja bem transparente. E não coloco muito excesso. Aqui vai ser a minha região de brilho, então nessa área eu não vou pintar, vou pintar nas demais áreas. Então aqui, ó, eu passo meu pincel e evito pintar naquela região. Observe que eu estou evitando colocar muita tinta ou deixar muito úmido, porque o papel não ajuda, então evitem molhar muito, senão ele vai ficar todo enrugado. Pronto, aqui eu coloquei, tá vendo que você vê claramente que ali tem um brilho. Nessa região daqui eu vou pintar também essa parte um pouco mais escura. E você pode também se dar no direito também de passar do desenho, uma pincelada que sair um pouco aqui do desenho. É interessante também isso, cria um efeito muito legal na pintura em aquarela, observe. Pronto. Agora eu sigo aquele mesmo princípio, eu vou escurecendo um pouco em algumas regiões, né? Eu trabalho sempre do claro para o escuro, então aqui eu vou escurecer as regiões que dão essa ideia de um pouco mais de sombra, um pouco mais de profundidade, e as pinceladas numa direção só. É interessante também vocês fazerem assim, para dar esse ritmo também na pintura. Olha como fica interessante. Você pode diluir, pega também um pincel com um pouquinho mais de água e vai diluindo também as outras regiões. Não preciso pintar o desenho todo. Ele dá inclusive um certo charme, apenas um detalhe sendo pintado. E como eu não encharquei de água, observe que mesmo em papel inapropriado, fica um efeito legal. Ele não ficou muito danificado o papel não, tá vendo? Vou pegar aqui um outro desenho, um desenho que eu fiz na minha aula de perspectiva, e vou pintar esse desenho, tá? Eu vou utilizar agora o meu estojo de tinta aquarela em bisnaga. Observe que meu godê está muito sujo, mas isso não é sujeira, tá? Parece que é sujeira, mas não é. São tintas. Essas tintas são reaproveitáveis, eu deixo exatamente para isso. Eu tenho aqui ó, esse detalhe que eu quero pintar, e eu vou utilizar basicamente aqui uma monocromia. Eu vou pegar um tom, né, desse ocre aqui, que já tenho aqui, é só diluir um pouco mais com água, e vou utilizar apenas esta tinta em seus diversos tons, para pintar esse detalhe arquitetônico que eu fiz aqui em perspectiva de 2 pontos de fuga. Beleza, né? Pego aqui, já experimento e vou colocando algumas regiões que têm incidência do sol, ou seja, são regiões mais claras, então essas regiões eu vou evitar passar o pincel, certo? Então isso é interessante, porque você já vai fazer um estudo de claro e escuro e um estudo também de luminosidade, onde bate mais luz. Aqui, ó. Então aqui, ó, por exemplo, essa região toda aqui é mais escura. Observe porque bate uma luz ali, então dá esse destaque. É interessante você fazer sempre esses destaques, porque eles não fica um desenho, uma pintura chapada, né? Então fica uma pintura, né, com as nuances mesmo, claro, mais aqui, escuro ali, exatamente consciente, né, de onde vem a luz, onde incide a luz e onde tem o brilho. Vou dar uma escurecida aqui nessa região, e aí você vai trabalhando com uma cor só. Isso nós chamamos de monocromia. A gente utilizava quando era nanquim, a gente utilizava nanquim, só o preto, aí ficaria uns cinzas, né? Então a gente chamava isso de aguada. É uma técnica muito legal, porque é rápida. Você utiliza uma cor só, precisa ficar fazendo muitas misturas de cores, só as misturas para os tons.
ok? Aqui, ó, está vendo que aqui é um detalhe deste prédio, e eu faço exatamente, dou esse aspecto um pouco colorido, vou escurecer essa parte, essa região aqui da janela, lembrando que para vocês evitarem usar preto, não utilize muito preto. Ele não dá um efeito muito legal. Você pega o da mesma cor, um pouco mais escura, ou então mistura com uma tinta complementar e assim vai. Olha como ficou. Gostaram? Em nossa próxima aula nós veremos um pouco mais de pintura de nossos desenhos com aquarela e com outros materiais, como marcadores e lápis de cor também. Se você gostou, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima aula.